gente, voltamos aqui com o nosso último curso do dia, Zootecnia. Aqui a gente tem nossos palestrantes Pedro e Eric. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E vocês que estão aí assistindo, aproveitem cada minutinho da nossa mostra. Não esqueçam de mandar suas dúvidas no chat. E se você não segue a gente ainda no Instagram, siga lá, @msestudantil. Vou passar a palavra para vocês agora. Obrigado, boa noite, gente. Me chamo Pedro. Então, boa noite, pessoal, tudo bom? Então, nós vamos falar hoje sobre o curso de zootecnia, né? Eu me chamo Eric. Pedro é outra pessoa. Pode se apresentar, Pedro. Bom, pessoal, me chamo Pedro. Bom, Pronto, pode passar, por favor. Então, vamos começar com alguns mitos, né, relacionados com o curso. O primeiro é, zootecnista é quem trabalha em zoológicos. Vocês vão ver mais à frente que é uma das áreas de atuação do zootecnista, mas não é exclusiva. Tem outras várias áreas que o zootecnista pode atuar e muito bem. É curso de quem é fazendeiro. Por exemplo, eu não sou fazendeiro, né, moro na zona urbana, nunca fui na zona rural e tudo mais antes do curso, então não é. Isso também é um mito e não é curso de quem é fazendeiro. Então, o zootecnista é um técnico? Não, o zootecnista é um graduado. O zootecnista é uma graduação de nível superior e o nicho, né, o tecnista, vem, na verdade, de técnica e de tecnologia que é muito empregada nas produções, né, que vocês vão ver mais à frente também. Zootecnista maltrata os animais? Então, não. Uma das premissas do curso é justamente o bem-estar animal. Pedro, se quiser falar, pode ficar à vontade. obrigado, Eric. Pessoal, como o Eric disse que uma das premissas do curso é o bem-estar animal, eu gostaria de citar como exemplo uma das nossas atuações no bem-estar animal, como bem característico aqui do Nordeste, é em vaquejada. Esse é apenas um exemplo, né? Como é que o zootecnista trabalha em uma vaquejada? Ele vai ser o responsável a estar vendo como é que esses animais estão sendo tratados, seja tanto o cavalo quanto o boi, como é que está sendo ele antes ou depois da competição. E caso qualquer tipo de regra que se aplica a isso, o animal tiver machucado ou apresentando algum tipo de ferimento, nós zootecnistas atuamos, interferimos e dependendo da situação, se for uma situação, algo para ser controlável, tudo bem. Mas se for algo que a gente vê que está excedendo algum tipo de limite, já chegando ao nível de maltrato, aí a gente intervém, tendo até punição para o dono ou vaqueiro que estiver com o cavalo. Então, esse é apenas um dos exemplos, né? Nós também trabalhamos com bem-estar visando pets também, mais na frente a gente vai falar um pouco sobre isso. E também em animais do zoológico. Também mais na frente a gente vai dar uma pequena pincelada em relação a isso. Pode continuar, Eric. Então, não tem emprego para zootecnista, então isso é um mito, né? Porque a gente sabe que a agropecuária é quem sustenta o PIB brasileiro, então não tem como faltar emprego para o zootecnista, né? Emprego tem e sobra. A zootecnia é quase veterinária. Não, vocês já tiveram aqui a palestra de veterinária, vocês conhecem como é que é o curso, e vocês vão ver durante essa palestra, né, que há diferenças, mas também há pontos onde elas convergem, né, pontos onde as duas profissões atuam e muito bem. Zootecnista só vive em vaquejada, nem todo, né? Existe muita gente que gosta, mas existe também pessoas que não gostam. Então, isso é um mito também. Você pode passar. Então, vem aquela pergunta, zoo o quê? Eu acho que é a pergunta que todo zootecnista ou estudante de zootecnia escuta, né? Zoo o quê? O que danado é zootecnia? Então, vamos conhecer a zootecnia, né? Pode passar. Então, você quer falar, Pedro? Pronto, pessoal, obrigado. O que é zootecnia?
Zootecnia é o campo do saber que se dedica ao estudo da criação, conservação e produção animal, com ênfase para animais considerados domésticos, na perspectiva de compreender as suas relações, suas utilidades, serviços úteis do homem de forma tecnicamente eficiente, economicamente viável, socialmente justa, ambientalmente correta e eticamente adequada. Podem passar. Então, gente, como a gente pode ver, com o que o zootecnista trabalha. Então, essas são algumas das áreas que a gente atua: nutrição e sanidade de produção animal, tecnologia de produto animal, animais de conveniência para o lazer, melhoramento genético, comercialização, entre outros. Algumas dessas áreas, né, a gente não vai falar de todas, mas a gente vai dar algumas pinceladas para vocês terem uma noção de como e onde a gente trabalha em uma dessas áreas. Algo que acrescentar? Então, vamos lá. Vamos falar aqui sobre algumas, né? Fábricas de rações. Então, o zootecnista, ele é tido, né, como profissional da nutrição animal. Então, nós temos total capacitação de atuar... Deixa eu só desligar meu som aqui, por favor. Total capacitação para atuar em fábricas de ração, né? Seja como RT ou como responsável pelas formulações das rações em si. Então, essa é uma das linhas de trabalho, né, do zootecnista. Vocês podem passar. Vamos lá. Informações gerais. Então, os cursos em geral, né, tem 5 anos, são 10 semestres. Então, esses cursos têm bastante aulas práticas, eles têm poucas aulas teóricas e a maioria é prática. Ele é um curso de horário integral nas maiorias das universidades, né, manhã e tarde, e ele está presente em todos os estados brasileiros. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos 2. Temos na UFESA e temos aqui na UFRN. Podem passar. Então, pode falar, Pedro. Então, vou falar um pouquinho da grade curricular da zootecnia. Como todo curso, a gente tem as áreas específicas, né, do curso em si e algumas áreas gerais que precisam do conhecimento prévio. Alguns desses conhecimentos prévios são biologia celular e molecular, anatomia, ecologia, cálculo. Sim, zootecnia tem cálculo. Eu fui, não porque eu pesquisei antes de entrar no curso, mas muita gente, quando entrou em zootecnia, quando viu a grade curricular, meu Deus, zootecnia tem cálculo? Sim, e no nível bem razoável, né? Química, economia e administração e desenho técnico. Como assim, Pedro? Vocês estudam economia e administração? Sim. Muitas das nossas atividades é voltada à área econômica e administrativa, principalmente de propriedades. Então, a gente gera uma propriedade como se fosse uma empresa para ter eficiência em sua produção. A gente visa economicamente, buscando preços, vendo serviços, pensando em repressão de alternativas de como a gente vai fazer o nosso trabalho ser rentável para o produtor. Então, isso é de necessidade de estar na nossa grade curricular. E algumas específicas, né? Deixa eu só falar uma coisa aqui, Pedro, sobre uma geral. É a desenho técnico, né? Que isso é uma disciplina do setor de arquitetura, que eu paguei lá no setor de arquitetura. Então, por que a gente paga essa disciplina? Então, uma das funções do tecnista é justamente trabalhar na parte de elaboração de instalações para os animais. Então, nós trabalhamos na construção de plantas, seja para bovinocultura, no caso para bois, né, para coelhos, para cabras, para todos os animais, inclusive pets e silvestres. Então, esses conhecimentos de desenho técnico também é muito importante para o profissional zootecnista. Pode continuar, Pedro. Obrigado. E algumas específicas
E algumas específicas, né? Vou citar algumas. Temos tecnologia de produto de origem animal, comportamento e bem-estar animal, nutrição animal, melhoramento genético, culturas que eu digo cassinocultura, equinocultura, bovinocultura, E a criação de animais, né? isso, criação animal em Basicamente. geral. E a tipificação de carcaças também, que é uma área qual... Eric, você pode explicar ela com um pouquinho mais de Tipificação? clareza? Sim. Então, o que é a tipificação de carcaça? É basicamente para quem quer trabalhar em frigoríficos, né? Essa área é para você que quer identificar quais são os cortes e saber como é que você vai identificar, porque a gente vê um animal, na verdade a carne é um músculo inteiro, né? É um músculo são vários músculos na verdade. Então, a tipificação ela vai identificar onde cada músculo vai gerar cada tipo de corte, seja filé, seja maminha, cada tipo de corte. Então, é para quem quer puxar essa parte para frigorífico, quem quer trabalhar com comercialização de carnes. Vou passar. Então, o que fazer no curso, né? São muitas possibilidades. Vocês podem passar, vocês vão ver mais um pouco. Vamos lá. As oportunidades que o curso oferece enquanto você ainda é graduando, né? Enquanto você ainda é estudante. Nós temos bolsas de extensão. Essas bolsas de extensão, elas são muito importantes para que você veja como é que é a realidade da vivência do zootecnista, né? Se você quiser trabalhar com produção animal, você vai conhecer mais essa prática nas bolsas de extensão, que é a área onde você vai sair a campo, né? E vai visitar essas propriedades. Outra é a bolsa de pesquisa. A bolsa de pesquisa, ela também é muito importante, porque você vai identificar, como eu posso falar, vai identificar potencialidades nessas visitas que você faz e você vai você vai desenvolver tecnologias para que sejam empregadas e para que haja melhoria da produtividade dessas fazendas ou propriedades que você visita. E o outro é estágio, né? Estágio é muito importante. Eu acho que isso não só para a zootecnia, mas para qualquer área que vocês escolherem, porque é onde você vai aprender como é que é a lida diária de um profissional, você vai aprender como é que é a prática, você vai aprender muita coisa que você não aprende em sala de aula. Então é muito importante. Eu vou falar um pouquinho também da... Desculpa. Eu vou falar um pouquinho também do PET, que é o Programa de Educação Tutorial, a qual nele a gente também tem acesso a um leque de oportunidades em extensão, em ensino, cultura. Então, é uma bolsa a qual a gente... É uma oportunidade a qual a gente tem dentro da universidade que vai fazer que a gente pense em projetos, realize ideias, realize projetos. E eu particularmente entrei no PET recentemente. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção foram que todos os projetos que existem nesse programa de extensão são de alunos. Juntamente com o professor responsável, o aluno expõe sua ideia, todo o conjunto do grupo trabalha em conjunto para poder colocar essa ideia em prática. Então, é basicamente ideia de alunos que são colocados em prática. E isso é uma coisa que está sendo um diferencial tremendo. Ideias novas, assim, propostas, o pessoal trabalhando em conjunto com essa ideia, então me chamou bastante a atenção. Outras oportunidades que existem também é em relação à monitoria, né, o projeto Bolsa de Ensino, a monitoria. Eu também tive a oportunidade de ser monitor semestre passado, fui monitor de biologia celular e molecular, e foi uma experiência a qual eu tive contato com sendo digamos assim, um professor, né? De colocar o que a gente aprendeu em prática, de colocar o que a gente sabe, passar o que a gente sabe para o aluno. Então, foi uma experiência bem interessante, desafiadora. Me abriu mais os olhos para a docência. E quem tiver a oportunidade, vá sem medo. É uma experiência que eu tive que me agregou bastante. E outra coisa também que a gente tem como oportunidade é a empresa júnior.
A empresa júnior, ela é uma associação, não, desculpa. Ela é um movimento, digamos assim, uma empresa júnior, um movimento júnior, a qual vai agregar alunos com a oportunidade de abrir uma empresa formada só por alunos, claro, com o professor tutor, né, para auxiliar nisso, mas que mostra a oportunidade do aluno abrir sua empresa com outros alunos do curso e, a partir daí, elaborar projetos e começar a trabalhar na área. Não tem como fins lucrativos, a empresa não tem fins lucrativos, mas os recursos a qual a empresa ganha é com o próprio trabalho, e todo recurso que entra na empresa é voltado para a formação acadêmica. Cursos extracurriculares, cursos mais técnicos. Então, é uma oportunidade a qual o aluno vai ter, uma oportunidade que o aluno vai poder ver o que é empreender, estudar o que é empreender ao mesmo tempo que faz a faculdade. Então, a empresa júnior é algo que na zootecnia está chegando assim. Já existem outras empresas juniores na UFRN, vários cursos. A zootecnia está chegando esse ano e está sendo algo que os professores estão apostando bastante no seu potencial. Pode passar, por favor. Então, eu vi que chegou uma pergunta aqui, mas eu acho que é melhor deixar para o final, né? As perguntas. Então, bora para as áreas. Pode passar. Então, as áreas de atuação do zootecnista, né? Principalmente a produção animal. Ele atua na produção de carne, produção de leite, produção de ovos, de mel, de lã e de seda. Então, a gente vai destrinchar algumas aqui. Pode passar, por favor. Então, produção animal, né? Nós trabalhamos com bovinocultura, que é a criação de vacas, de boi, né? Suinocultura, que é a criação de porcos, avicultura, que é a criação de aves, ovinocultura, que é a criação de ovelhas, caprinocultura, criação de bodes, né? De cabras, silvestres e exóticos, e temos também outras culturas. Temos a sericultura, que é a criação de bicho da seda, equinocultura, temos outras também que não dá para colocar tudo, mas vamos falar um pouco sobre elas. Pode passar, por favor. Então, avicultura. A avicultura ela é dividida entre avicultura de corte e postura, né? Vamos supor que uma galinha de corte, ela tem uma diferença genética de uma galinha de postura, porque cada uma tem linhagens, tem, como é que eu posso falar? Interações genéticas diferentes que foram colocadas justamente nesse melhoramento genético que a gente vai falar aqui. Então, dentro da cadeia da avicultura, ela é enorme, né? Existem várias segmentações onde essa genética ela é repassada. Existe os bisavozeiros, avozeiros, matrizeiros e as propriedades produtivas, né? Então, em cada propriedade dessa, vai ser impregnado e vai ser, como eu posso falar, vai ser cruzado esses animais para que eles cheguem nas linhagens de produção, as que são comercializadas. Então, o zootecnista ele trabalha também na parte de nutrição e bem-estar de aves, gerenciamento e controle produtivo. Então, como o Pedro falou, administração e economia é uma das matérias básicas do curso, porque nós trabalhamos justamente com gerenciamento de propriedades rurais. Então, nós fazemos balanceamento de lucratividade para ver se a fazenda está em dia, né, se ela está se pagando. Se não, nós entramos com uma forma de tentar consertar aquela fazenda, né, os erros que estão havendo lá. Então, o controle de produção ele está ligado principalmente com a elaboração de produtos, né, de alimentos de qualidade superior. Pode passar que eu vou falar sobre eles aqui agora. Então, curiosidades. Vocês já devem ter ouvido falar sobre hormônio em frango. O que acontece? Há uma interação aí entre nutrição e melhoramento genético, né? Então, há muitos anos foi se desenvolvendo essa nutrição mais apurada, vendo quais são as exigências desses animais
e fazendo as formulações de ração conforme essas exigências. Juntamente se deu também o melhoramento genético desses animais. Como é feito o melhoramento genético? Nós visualizamos os animais que têm as características que nós mais queremos, né, que nós buscamos, cruzamos esses animais entre si para que essas características sejam repassadas. Isso ocorre naturalmente, mas só que nós só aceleramos esse processo para que chegamos bem mais rápido ao nosso objetivo. Então, enriquecimento de ovos. O que danado é isso, enriquecimento de ovos? Como é que eu posso enriquecer um ovo? Então, isso acontece principalmente com base na nutrição, né? Vamos supor que eu quero enriquecer um ovo com ômega 3, ou ômega 6, ou seja, vitamina A, B ou C. Não, C não, desculpa, C não consegue. C ou E, desculpa, B ou E. Então, como é que eu faço isso? Eu formulo uma ração com esses nutrientes que eu quero. Se eu quero uma ração com alto teor de ômega 3 para passar para o meu ovo, eu vou fazer isso, vou formular uma ração para que esse ovo seja enriquecido com esses nutrientes. Não é uma coisa fácil, tá? Não é assim, eu vou formular uma ração e esse ovo vai ser enriquecido. Nós temos que ver as exigências do animal, porque isso pode levar a óbito, pode gerar prejuízo financeiro para a empresa, né? Então temos que ter cuidado com isso. Em relação a ovos de plástico, há um tempo atrás surgiu um vídeo aí falando que na China uma universidade tinha criado um ovo de plástico, né? E isso colocaria em xeque a capacidade da avicultura, principalmente a avicultura de postura. Então, o que danado é ovo de plástico? Foi justamente isso aqui que apareceu lá, né? Eu peguei isso aqui lá no estágio hoje, né? Um ovo de galinha. O que aconteceu aqui? Eu vou explicar para vocês. Ele tá molinho porque ele não tem casca. Então ele parece de plástico, mas ele não é de plástico. O que aconteceu? Quando a galinha ela vai ficando mais velha, o ovo ele vai crescendo. Então ela vai necessitando de uma quantidade maior de cálcio. E se eu não reponho esse cálcio na alimentação das aves, ela vai ficar com deficiência de cálcio, né? Então ela não vai ter como colocar esse cálcio no ovo. Outro fator também é justamente a ambientação das aves, né? A questão da termorregulação. As aves elas não têm glândulas sudoríparas como nós, né? Elas não conseguem transpirar. Então ela troca calor a partir da respiração. Então ela perde cálcio também a partir da respiração. Então isso afeta diretamente a qualidade do ovo. Outro fator também decisivo é justamente porque quando a ave ela vai ficando velha, as glândulas secretoras de cálcio elas vão ficando desgastadas. Então isso vai afetando também a deposição de cálcio no ovo. Então é justamente isso, não há ovo de plástico. A gente não tem como fazer ovo de plástico, infelizmente, e acabar com a agricultura, né? Ou felizmente. Então, pode passar. Então, a ovinocultura ela é dividida entre corte, lã e leite. Então, quais são as áreas de atuação do zootecnista? Melhoramento genético, né? Porque não existe produção animal sem melhoramento genético e sem nutrição. Então, em todas as áreas que tiver a exploração animal, né, essa função de criação para a produção animal, vai ter melhoramento genético. Exposição, então, o zootecnista ele atua na exposição de animais. O Nordeste é uma região muito forte nessa área, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Norte, Pernambuco e o Ceará. E no gerenciamento e controle produtivo. Como sempre, o zootecnista ele atua no gerenciamento de propriedades rurais e no controle de produção, requerendo sempre um alimento de altíssima qualidade para a população. Então, podem passar. Então, vamos falar aqui sobre nutrição de animais ruminantes. Então, o que é um animal ruminante, né? Um animal ruminante é justamente aquele animal que regurgita o alimento, né? Isso é o ato de ruminar. Então, ele coloca esse alimento de volta para... Ele engole, na verdade, ele tira o alimento lá, a forragem, o capim, na verdade, ele pega esse capim, coloca para dentro. Esse capim ele vai ter uma interação lá dentro com umas bactérias que eu vou já falar sobre elas. Então, esse capim ele é retornado à boca quando o animal mastiga novamente e engole novamente esse alimento. Ele faz isso por volta de 3, 4 vezes por bocada, né, que a gente chama que é
quando ele pega o alimento, a forragem em si. Então, o estômago de animais ruminantes, ele é compartimentado, ele é dividido em rumen, retículo, omaso e abomaso. O rumen é a maior câmara, né? Uma câmara que vai haver lá uma comunidade microbiana muito grande, seja ela bactérias, protozoários ou fungos, e esses fungos eles vão atuar justamente na digestão da celulose, porque nenhum animal, seja ele herbívoro, carnívoro ou onívoro, mas nenhum animal ele consegue digerir, quebrar a celulose. O que acontece é uma simbiose lá, né, dentro desse estômago, desses animais herbívoros, com as bactérias que produzem a beta-amilase, que é quem vai quebrar a celulose. Os animais, nós de animais, só produzimos a alfa-amilase. Então, a obtenção de energia desses animais vai vir justamente da liberação de energia por essas bactérias. Ela vai consumir essa celulose, né, que é rica em glicose, ela vai consumir essa glicose, e como a glicose é uma molécula muito grande, ela não vai conseguir absorver tudo, ela vai liberar uma parte dessa energia para o rumen, né, para o estômago do animal, onde ele vai absorver a partir da parede desse rumen. Então, de onde vem a proteína? Toda a proteína, se eu colocar soja, se eu colocar carne para um boi, por exemplo, não se coloca, mas um exemplo bem grosseiro aqui, se eu colocar carne para o boi, ele não vai conseguir digerir ele próprio. Quem vai digerir são as bactérias, novamente. As bactérias vão digerir esse alimento, pode ser o que for, pode colocar o que for, mas as bactérias elas vão digerir e vão aproveitar para elas. Então, uma coisa que a gente diz muito é que a nutrição de ruminantes começa primeiro com a nutrição das bactérias do rumen, né? Então, a proteína microbiana é justamente essas bactérias que vão alimentar o boi, no caso. Eles vão alimentar os bois dos ruminantes. Então, quem alimenta esses animais são as bactérias e não os alimentos que nós colocamos. Podem passar. Então, a aquicultura é uma área também muito crescente, né? Principalmente no Brasil, onde nós importamos muito do que nós consumimos aqui. Então, as áreas de atuação são a genética, a nutrição, gerenciamento e controle de produção. Podem passar. Então, aqui eu coloquei bem rápido aqui uma parte de genética e produção de peixes. Como é que ocorre? O porquê disso, né? Então, nem todas os gêneros são bons para a produção, né? Um certo tipo, vamos supor aqui tilápia. Tilápia eu não consigo ter um bom rendimento com a fêmea, então eu prefiro um macho. Então é bem melhor para mim ter uma criação de macho, porque o rendimento de carcaça é maior, né? O filé também ele é bem mais aproveitável. Então, como é que a gente faz isso? Aqui a gente tem um esqueminha aqui, né? Fêmea normal e fêmea masculinizada. Então, aqui a gente está produzindo uma super fêmea. Eu tô andando rápido aqui porque eu vi que a hora já está bem avançada. Então, a gente usa hormônios numa das fêmeas, né, para masculinizar essa fêmea. Então, e colocamos ela para cruzar. Então, há uma cruza, porque essa fêmea masculinizada, ela vai desenvolver, na verdade, o testículo, vai desenvolver também o pênis, então ela vai ser um macho, fenotipicamente falando, mas geneticamente falando, ela vai ser uma fêmea. Então, nós temos uma fêmea masculinizada. Então, a gente colocamos esses animais para cruzar, e no final temos uma progênie 100% feminina. No caso, se eu quiser fazer uma cruza com macho, como é que eu faço? Então, eu vou feminilizar, na verdade, esse macho, então eu vou ter um macho com alelo XY, né? Então, 2 machos com alelo XY, vou feminilizar um, então vamos ter uma fêmea com alelo XY, vou colocar para cruzar. Então, na primeira cruza, vamos ter uma progênie, né, com 25% de animais supermachos, que é do gene YY. E vamos cruzando, e só na 4ª geração que nós vamos ter animais 100% supermachos. Então, é uma técnica muito demorada e cara. Então, podem passar. Pronto, gente. Agora eu vou falar uma das áreas que, para mim, particularmente, é uma paixão, que é a equidocultura. Algumas áreas que a gente atua dentro da equidocultura é mais genética, como o Eric falou um pouco mais
como falou anteriormente, nutrição e manejo e comportamento animal. Onde é que eu vou entrar com melhoramento genético em cavalos? Basicamente, eu vou buscar, como o Eric disse, em indivíduos uma característica específica, e a partir daí eu tenho o cruzamento desse indivíduo para que eu tenha ambas as características em um indivíduo só, ou até mesmo essas características melhoradas. Como assim, Pedro? Ainda está um pouco confuso. Eu vou citar um exemplo do que o professor de anatomia falou uma vez. Ele gosta muito da raça Pug. Não sei se vocês conhecem, estão familiarizados, mas ele gosta muito dessa raça específica. Só que ele não gosta que essa raça, uma das características é o focinho muito curto. Isso causa problemas para os animais. Então, o que é que ele fez? Ele procurou canis, pessoas que têm o Pug, só que com focinho maior. E ele optou pelo cruzamento, e a partir daí ele ficou com os filhotes desse Pug, com o focinho maior, diferente do padrão, e dando um conforto maior ao animal. Ele fez um melhoramento genético a partir da seleção. A gente usa esse viés também na zootecnia, mas a gente também vê esses genes em laboratório. Outra parte também, nutrição e manejo, que eu vou dar uma ênfase um pouquinho mais à frente, e o comportamento animal. O comportamento animal, a gente consegue anexar ele perfeitamente com o cavalo. Por quê? Tem uma parte da equidocultura que se chama ecoterapia. O que é ecoterapia? É uma terapia feita com cavalos, né? A gente vai ter o cavalo como, digamos assim, um intercessor para uma terapia. Geralmente, o que acontece normalmente, crianças que têm necessidades especiais, buscam essa ecoterapia para que ela tenha um desenvolvimento e que elas aperfeiçoem suas habilidades, tanto com o contato com o animal, como também com o contato com o ser humano. Então, o cavalo é uma peça-chave para auxiliar crianças com necessidades especiais. Pode voltar só um slide, por gentileza? Acabou colocando. Pode passar. Gente, eu vou falar um pouquinho sobre o manejo e alimentação dos cavalos, que é uma das áreas que mais, digamos assim, precisam de atenção. Por quê? Vocês podem ver aí, no primeiro órgãozinho amarelo que parece um feijão, no meio do cavalo, isso é o intestino do cavalo. Então, olha o tamanho dele, é muito pequeno. Apesar do tamanho do cavalo, é muito pequeno. Então, o cavalo não é um animal que vai receber muito alimento por uma vez. Para vocês terem uma pequena noção. O cavalo, eu digo também por experiência, a gente dá para ele 1 quilo de ração de manhã, 1 quilo de tarde, 1 quilo de noite. Porque se a gente der muito, o cavalo vai ter complicações. Geralmente o cavalo vai ter cólica, e a partir dessa cólica ele vai chegar ao óbito. Então, o cavalo é um animal muito delicado. O manejo de alimentação é algo que a gente tem que ter muito cuidado com os cavalos. E é uma área que, particularmente, como disse, eu sou apaixonado. Outra coisa também que eu acho de extrema importância é o comportamento animal. A partir do comportamento animal, como eu disse, a gente consegue trabalhar com o animal, a gente consegue controlar o animal, e a gente consegue também, digamos assim, futuramente decidir para onde esse animal vai. Ah, é um animal de vaquejada. Ah, é um animal para equidocultura, para trabalhar com crianças. Ah, é um animal para trabalhar no roçado. E a partir daí a gente consegue também adequar várias coisas, tanto para o homem quanto para o animal. Pode passar. A próxima área que eu vou falar agora vai ter a oportunidade do Augusto, mas ao final a gente vai voltar, tá bom? Para falar um pouco, para falar mais específico de suas dúvidas. Eu vou falar da bovinocultura, tanto da de corte quanto da de leite. Os 3 viés que também existem dentro da bovinocultura é reprodução e melhoramento genético, como eu falei, nutrição e tecnologias. As imagens, na imagem à direita, vocês veem 2 bois brancos, um macho e uma fêmea. E é visível a diferença entre eles. Porém, existem algumas coisas, algumas especificações de cada um que eu posso unir para formar um indivíduo melhor, digamos assim. Isso é melhoramento genético com a reprodução. Nutrição, como o Eric também falou, né? A nutrição é algo bem importante para os organismos, principalmente por causa dos organismos que existem dentro deles,
que sem esses organismos, o animal não consegue formar a energia necessária, tanto para produzir carne quanto para produzir leite. E a tecnologia. A tecnologia atualmente tem sido um grande aliado dentro da agropecuária, do agronegócio em si. Um exemplo grande é usado essa tecnologia com vacas de leite, vacas leiteiras. Hoje existem locais totalmente automatizados a reteira do leite da vaca. Para vocês terem noção, do leite zero, o leite já sai diretamente do dentro da vaca, direto para a máquina de refrigeração. Então, isso é muito bom porque agrega muito valor. Agrega o valor que esse leite está 100% limpo, está 100% livre de qualquer tipo de patógeno. Óbvio que ele vai passar por outros procedimentos para garantir isso, mas a utilização disso garante uma proteção que só traz benefícios para nós. Pode passar, por favor. E a tecnologia ela é usada também na análise, né? Hoje a agricultura é usada em análise, tanto da carne quanto do leite. Mas como assim? Para que analisar a carne e o leite? A partir da análise da carne e do leite, eu vou ver se o meu produto final está do jeito que eu queria. E a partir desses produtos, a alimentação pode ser melhorada, pode ser balanceada. Então, a partir disso, eu vou ter todo o controle da minha produção. E também isso melhora o mapeamento e a organização dos animais. Um exemplo. Nossa, eu tenho um rebanho com 100 mil cabeças. Como é que eu vou fazer o controle desses animais de vacinação? Como é que eu vou saber se todos foram vacinados? Então, lembram, vocês já viram, né? Geralmente as vacas bois têm um brinco, e esse brinco é a identificação. Antes era número, e esse número era anotado da prancheta. Atualmente é tudo digital, é código de barra. O código de barra é lido por uma máquina e a partir disso a pessoa tem todos os dados no computador. Alguns também têm chip, é só passar perto de uma máquina e ele automaticamente todos os dados desse animal. Então a tecnologia está sendo uma ferramenta ímpar nesse rumo da agropecuária aqui no Brasil. Pode passar. Eu vou falar um pouco de uma área que está crescendo muito dentro da zootecnia, que é de pets e silvestre. Pedro, mas vocês falaram que até agora a zootecnia trabalha com animais de produção. E onde é que entra pets e silvestre nisso? Qual é o contexto que eles estão? Podem passar, por favor. Uma das nossas formações é nutricionais. Então, a gente tem totalmente a noção do que o animal onívoro come, do que o animal carnívoro come. E por que não pôr isso em prática? Se a gente tem essa formação, se a gente é qualificado para isso, então a gente tem totalmente a liberdade de trabalhar com isso. E existe, óbvio que existem especificações, existe cursos que a gente pode fazer para trabalhar de maneira mais exata, de maneira mais eficiente, mas é uma das áreas que compõe também o currículo do zootecnista. O que a gente vai trabalhar com silvestres e animais exóticos? A gente vai trabalhar no enriquecimento ambiental, alimentação, reabilitação e adaptação. Pedro, o que é enriquecimento ambiental? Um exemplo. Um animal ele fica confinado. Infelizmente, ele só tem aquilo. Muitos animais não podem mais voltar para a natureza pelo que passaram, foram acostumados com os humanos e perderam a sensibilidade do seu instinto. Então, o que é que a gente vai fazer para esse animal viver bem? Eu participei no zoológico de Natal, pude observar um enriquecimento ambiental com macacos pregos, a qual eles pegaram comida, colocaram dentro de caixas transparentes, e a partir daí os macacos começaram a ver aquilo, movimentar, então eles tiveram uma interação diferente. Isso é enriquecimento mental. Eles saíram da rotina para fazer algo que fizesse eles trabalharem mentalmente. Então isso é muito bom para o bem-estar do animal. Alimentação.
animais carnívoros e herbívoros têm nossas suas necessidades, em alguns momentos da vida, mais do que outras. Então, é muito importante a atuação dos zootecnistas nessa área. Reabilitação e adaptação. Um exemplo. Vocês podem ver nessas imagens das girafas que elas estão comendo um saco de feno em um local alto. As girafas são herbívoros, a gente tem formação para alimentação de herbívoros, e por que está alto? Porque não foi numa plataforma só um pouquinho mais alto? Porque se trata de uma reabilitação. Pode ser que essas girafas tenham sido capturadas, tratadas por algum problema, e elas estão passando por um processo de reabilitação para poder voltar para a natureza. Então, trazer essa reabilitação, trazer o que elas vivem no dia a dia dessa aluno, no dia a dia na natureza, dentro do confinamento, para depois elas serem soltas, vão ajudar muito no processo. Então, ter a ciência disso, o entendimento, também está a cargo de nós zootecnistas. Podem passar, por favor. Outra coisa também, outra área que a gente está entrando em muito é de pets. Nutrição, comportamento e adestramento, exóticos e de companhia, né? O que é nutrição de pets? Ah, Pedro, mas não só existe a ração? Sim, tem a ração, mas muitas das vezes a ração não é suficiente. Por exemplo, temos o gato. O gato, ele é um animal carnívoro. E ele tem a necessidade, tem uma enzima chamada taurina, que muitas rações vêm com a enzima, mas não vem suficiente ou não vem. Então, é necessário ter essa enzima, é necessário ter uma alimentação que tenha essa enzima para o gato, para que ele não tenha problema de saúde, para que ele possa se desenvolver bem. Então, é uma pequena enzima que faz uma grande diferença em relação aos gatos. Para cães também existem alimentações específicas para cães. Existe a adição de alimentos vegetais na alimentação de cães. Cães atualmente já são considerados ornívoros pela adaptação e evolução que tiveram, mas ainda precisam tanto dos nutrientes das carnes, quanto também de outras. E existe atualmente pessoas que decidem dar uma alimentação totalmente natural para os cães. Então, nós zootecnistas podemos trabalhar com pets nesse viés também. Comportamento e adestramento animal. Não sei se vocês conhecem, mas acredito que sim, já ouviram falar no Dr. Pet, né, Dr. Pet. Ele é zootecnista formado pela USP e ele tem um trabalho tanto com pets quanto ao tempo ele trabalhou também com silvestres. Ele até auxiliou em um manejo de uma girafa que não estava se aproximando do tratador. Né? Então, ele usou comportamento e adestramento animal com o animal silvestre para, a partir daí, o tratador ter um convívio melhor para poder tratar da girafa. Então, ele conseguiu pegar 2 campos da zootecnia e adicionar os silvestres. Então, isso foi algo ímpar para a profissão dele e também para o zoológico em si. E animais exóticos de companhia. Atualmente, a gente sabe que nos Estados Unidos isso é mais comum, mas no Brasil essa cultura está aumentando de animais exóticos. Um exemplo de cobras, aves, entre outros animais também, furões. E existe esse mercado legal no Brasil? Sim, existe. Órgãos credenciados. O IBAMA, ele dá todo o apoio, ele tem toda uma normativa para isso poder ocorrer. Tem toda uma normativa para você comprar um animal. Esses animais vêm com chip, as serpentes vêm com chip implantado subcutâneo, para que, caso esse animal precisasse ir para o veterinário ou ser perdido e resgatado, ter a leitura desse chip e identificar que esse animal não é um animal silvestre, é um animal de criador, é um animal, não é um animal selvagem, é um animal doméstico. Então, hoje no Brasil tem isso, né? E é uma área que tem mercado. Uma sugestão que eu vou passar para vocês, caso alguém tiver alguma curiosidade de saber como funciona, um biólogo, vocês conhecem como Richard Rasmussen. Richard, ele fala sobre isso, ele fala sobre essa integração, das maneiras legais de conseguir. E caso vocês tiverem alguma dúvida, quiserem ver um pouco mais sobre isso, eu recomendo também o canal dele.
ele sana dúvidas de como isso pode ocorrer de forma tranquila. E essa é uma das áreas que a gente trabalha, como eu disse, e pode passar. Por hora, é isso. Então, Vamos até agora para as perguntas. eu vi que tem várias aqui já, né? Deixa eu ler aqui a da José Augusto. Qual a diferença entre zootecnia e veterinária? Eric, pode responder, por favor? Então, zootecnia, né? A zootecnia ela está mais voltada para a produção animal, a veterinária está mais voltado para a parte clínica, né? Para a parte da saúde animal em si. A zootecnia ela tem um viés muito forte na área de nutrição animal, como vocês viram aí, né? E genética. Já a veterinária é mais voltada para a parte da cirurgia, parte de tratamento de doenças. Então, são diferenças básicas, né? Às vezes imperceptíveis, mas é muito grande a diferença entre essas duas profissões. Mas a pergunta dele aqui, vocês acreditam que existe área para atuação de zootecnistas aqui no Nordeste? Sim, existe. Uma das áreas que movimentam muito no Nordeste é de caprino e ovino. Tá? Atualmente a gente tem aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, a Festa do Boi, onde caprino e ovino tem uma força grande. As exposições de leilão de caprino e ovino têm um bom retorno econômico na nossa região. Mas agora Sim. né? Não é só caprino e ovino, né? A potencialidade do Nordeste é muito grande para tudo. Um problema que nós temos aqui ainda é essa mentalidade muito atrasada, né? De achar que a caatinga ainda é uma coisa que nós não conseguimos conviver com ela, né? Então, a caatinga é provado em vários estudos que a caatinga é um bioma fantástico para a produção animal e é muito, como posso falar, é muito rentável produzir na caatinga. Só basta saber usar as técnicas certas. Então, isso ainda é um desafio, ainda empregar essas técnicas certas para os produtores que têm uma cabeça ainda muito fechada em relação a isso, né? Acham porque fazem isso há muito tempo, sempre desse jeito, então desse jeito vai dar certo para sempre. Mas não é bem assim, né? E outra área também, né, interessante, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Norte, é a cassinocultura, a produção de camarão. A gente sabe que o Rio Grande do Norte é pioneiro nisso, tem uma tradição nisso, e é uma área que o zootecnista pode trabalhar também. Sim, não só cassinocultura, como piscicultura também. A aquicultura, há um tempo atrás, a piscicultura, melhor dizendo, há um tempo atrás foi muito forte no Nordeste, mas com essas secas agora, né, que secaram a maioria dos Açores, comprometeu um pouco, mas o Nordeste ele tem um potencial muito grande para muita coisa, não só essas poucas áreas que comentamos aqui. Ele fez duas perguntas, né, sobre o Nordeste. Sim. Vocês acham que temos potencial na pecuária? E a outra foi nas áreas de investimento, né, entre gado de corte e direito, qual área que vocês acham que tem o melhor retorno? Eu tive uma experiência recente o diretor da NORC, a Associação Norte-Americana de Criadores de Gado, e eu tive a oportunidade de conversar com ele como é que anda o mercado, né? Como é que anda de criadores, Associação Norte-Americana de Criadores. E a gente teve a oportunidade de conversar, ele me falou como é que estava o mercado. Aqui no Rio Grande do Norte, atualmente a gente vai ter um bom, digamos assim, está tendo bom investimento para o gado, principalmente de corte. Então, acho que Pedro caiu, né? Vou responder aqui. Você quer continuar, Pedro? Opa! E agora vai. É que pode continuar, eu estou com a vacilaçãozinha aqui. Pronto, então eu vou falar aqui. Então, vou primeiro responder a primeira pergunta, né? Sobre o Nordeste. Vocês acham que temos potencial na área de pecuária? Temos sim, muito. Então, uma coisa, uma tecnologia ainda, uma tecnologia barata e simples, né, relativamente, os bancos de proteína, né? Criação de áreas para plantação de plantas que têm um potencial proteico muito alto, para diminuir essa questão de preço, né, de ração, de custo e tudo mais. E também a plantação de forragens que
capim, né, mas a gente chama de forragens, que tem uma adaptação boa para o nosso clima, que é semiárido. Então, o potencial do Nordeste é muito grande. Nós temos o quê? Nós temos banco de proteínas que podem ser utilizadas, leucênias, algarobas, podem ser também utilizadas como forrageiras, no caso de capins, né? Pode ser utilizada o capim búfalo, pode ser utilizado também o moringa, então muita coisa. Inclusive também a palma forrageira também é uma solução para atravessar a seca, muito boa. Então, temos sim potencial para pecuária. Nas áreas de investimento entre gado de corte e gado de leite, qual área vocês acham tem o melhor retorno? Então, isso é uma pergunta fácil, né? Dizer, investe em gado de corte. Porque as duas áreas têm muito risco. Então, você primeiro tem que entender como é que está o mercado. Eu vou produzir carne lá no Seridó. Então, como é que é a produção de carne no Seridó? A gente sabe que o Seridó é uma região produtora de leite. Então, se eu produzir carne ali, eu vou ter uma competição menor do que se eu produzir leite. Então, a gente tem que pensar dessa maneira. Não existe receita de bolo. Essa é a verdade. Não existe. Então, você tem que estudar como é que é o mercado da região onde você vai estar inserido e usar tecnologias, né, para diminuir o seu custo, porque competição você vai ter em qualquer área. Isso aí, Eric. E só voltando um pouquinho para o que eu estava falando, como eu disse, eu tive a oportunidade de conversar com o diretor da Norte, e nessa conversa ele me mostrou o potencial que o Rio Grande do Norte tem, tanto para de corte quanto de leite. E varia muito. Como o Eric diz, qual é o melhor? Não existe, eu não consigo classificar o melhor, porque, digamos assim, quando uma empresa de gado de corte de leite vai bem, é porque ele conseguiu se consolidar bem, fazendo o que é necessário, contratando um profissional, vendo a necessidade do cliente, tendo uma boa relação com o seu vendedor, fazendo tudo o que é preciso, né? A gente tem um problema, como eu disse, que muita gente não quer mudar. Fez assim durante anos, agora vou mudar para aquilo. Infelizmente, o mercado, seja ele qual for, precisa de mudança, ele precisa se remodelar. Então, acho que não consigo responder qual é melhor, mas se você for pelo caminho certo, profissionais certos, e tratam isso de maneira profissional como empresa, que atualmente a gente defende a criação como empresa, quando você tem uma fazenda, você tem uma empresa, se você gerir isso de maneira correta, você consegue ser eficiente e conseguir ter êxito em seja qual for a área. Vamos mais uma pergunta, que um pouquinho da história. Eu acho que assim, como sabe quando um animal necessita de uma mudança na ração? Eu vou dar 2 exemplos. Depois o Eric, se quiser acrescentar. A gente tem um exemplo animal produção de leite. Meu animal, comprei um animal novo e eu comprei ele produzindo 6 litros de leite. Bom, só que aí quando fui tirar pela primeira vez, veio só 5 litros. Eu fiz, ela deve ter tido algum estresse, para cá, para a propriedade. Tudo bem. Quando fui tirar de novo, 4 litros. Eu fiz, tem alguma coisa errada. E vendo que o animal está produzindo menos ou que ele está emagrecendo, pode ser reflexo de alimentação. Ele não está se alimentando bem, ou senão ele está sendo vítima de algum parasita ou de algum tipo de doença. Aí, quando se reflete na doença, já voltando para a sua pergunta, aí a gente contata o veterinário para identificar qual doença, qual patógeno está afetando o animal, a gente precisa de medicamento, e a gente volta para a zootecnia quando ele for alimentar esse animal. A gente vai dar um reforço na alimentação, uma alimentação mais rica, para que esse animal recupere sua energia e volte para o desejo. Então, eu já trocaria a ração do meu animal, né? Vendo qual é o gasto energético do animal, né? Praticamente isso. Então, tem um animal que ele vive confinado. Então, ele vai ter um gasto energético, uma necessidade nutricional diferente de um animal que sai para a rua, por exemplo. Então, há essas diferenças. Então, a gente tem que adequar a ração à realidade do animal. Se o animal está tendo muita movimentação, ele é muito elétrico, vamos dizer assim, então ele vai ter uma necessidade diferente. Então, há essas necessidades diferentes para como eu posso falar?
para os animais que vivem confinados e que vivem soltos. E outro fator também é em relação às fases, né? Animais, temos a fase cria, recria, crescimento e o animal adulto. Cada fase dessa vai ter uma área nutricional diferente, então vai precisar que haja mudança na formulação das rações. Então, vamos lá, teve outra pergunta aqui. Respondendo a pergunta de Maria Luísa. Só para não passar para ti, desculpa, Eric, Maria Luísa. Qual a parte mais difícil do curso em relação ao estágio? Vocês acham que dá para conseguir rápido? Em relação ao estágio, eu particularmente vi, não a facilidade, mas o pessoal que foi atrás, ele foi atrás e conseguiu, principalmente os novatos. Pode responder. Então, estágio, né? Eu já estagiei 3 vezes já, em 2 anos que eu estou no curso. Então, eu acho que o estágio realmente é fácil, não é uma coisa difícil. O Rio Grande do Norte, ele tem muitas oportunidades, seja na área de agricultura, em qualquer área que você quiser, o Rio Grande do Norte oferece. O que precisa é que você vá atrás, né? Se você for esperar alguém ir lá na faculdade lhe chamar, você não consegue. Aqui atrás. E a parte mais difícil do curso, até agora eu não estou vendo ainda não. Eu tenho, viu? É genética. Eu não vou com genética. Então, para mim, é genética, a parte mais difícil do curso. Aí tem outras perguntas. Pronto, o José Augusto. Dá para responder só essa última? Tem algumas curricular aqui. Peraí. Deixa eu só responder uma do José Augusto, que respondeu aqui. Porque o cooperativismo não funciona no Nordeste, né? Eu acho que não funciona principalmente porque os produtores ainda têm essa mente ainda muito arcaica, né? De achar que eles conseguem se virar sozinhos e tudo mais, porque já fazem isso há muito tempo. Então, é muito mais de uma questão sociocultural, né, das pessoas do que vontade, né? Porque associações já foram criadas e muitas cooperativas foram criadas, mas todas não vão para frente por falta dessa vontade das pessoas. E vamos para a última pergunta aqui, que eu acho que a hora bateu, tá quase. Na grade curricular do zootecnista, existe algo relacionado à agricultura ou é mais ligado apenas para a pecuária? Não, existe sim para a agricultura também. A gente deu uma ênfase um pouco, porque são as áreas que chamam mais atenção, não são maiores, mas dentro do Brasil a pecuária é algo bem de uso. Mas a gente trabalha em outras áreas também, na agricultura também. A gente trabalha com um pequeno produtor também, levando inovações a ele, para ele ter uma melhor eficiência na sua produção. Então, mas em relação à agrária e curricular, né, em relação às áreas de agricultura, estão mais a ciência do solo, né, que você vai entender como é que se forma um solo, quais são os tipos de solo. Tem também a parte de nutrição do solo, né, para você saber nutrir um solo. Tem as partes de forragicultura, que é a produção de capins, tem parte também melhoramento genético vegetal, tem também a parte de produção de grãos para a produção animal. Tem muita coisa sobre agricultura, né? Mas nada tipo relacionado a produzir mamão, produzir melão, por exemplo. É mais voltado para a produção animal. Então, vou produzir forragem, no caso capim, vou produzir milho, sorgo, palma. São alimentos que vão ser usados na alimentação animal. Mas, claro, você sabendo desses conceitos, né, você pode empregar isso numa produção de milho e vender, por exemplo. Então, o curso é bem amplo. Eu costumo dizer que o curso de zootecnia ele está entre a veterinária e a agronomia, né? Nós sabemos muito sobre animal, sabemos algumas doenças, temos noções básicas sobre doenças e também sabemos muita coisa sobre a parte da agricultura, né? Que vai desde solo até a plantação em si. Pronto. Acho que perguntas é isso. Finalizamos por aqui. Gente, gostaria de agradecer cada um que assistiu pelas perguntas. José Augusto, obrigado. Maria Luísa também, obrigado. Desejar uma boa noite. Caso vocês tenham qualquer outra dúvida ou qualquer outra curiosidade, existe o Instagram que eu vou passar aqui para vocês, que é o
PET Isotecnia. A partir deles a gente consegue saber certinho do que é o curso, de algumas áreas de atuação. Fique à vontade também de ir lá e fazer algumas perguntas. Isso, se tiverem alguma dúvida a mais, né, sobre o curso, sobre alguma coisa, como chegar em Macaíba, né, que esse é o medo de todo mundo que pensa em fazer zootecnia, como é que eu vou chegar naquele fim de mundo? Mas é tranquilo. Então, se tiverem alguma dúvida, podem procurar o PET Zootecnia. Então, lá vai ter várias pessoas que vão tirar as dúvidas de vocês. É um grupo realmente muito, muito bom e está disposto a ajudar no que precisar. Então, obrigada pela disponibilidade de vocês terem vindo aqui e dedicado esse tempo de vocês para falar do curso de vocês com tanta propriedade. Muito obrigada, a gente agradece muito. A gente do MSE só tem a agradecer a vocês e a gente deseja sucesso na carreira de vocês, muito sucesso, muitas coisas boas. E é isso, acaba assim, né, nossa live de hoje. Mas amanhã nós temos mais. E vocês que estão assistindo, não esqueçam de participar amanhã. Temos novos cursos. E se você ainda não é inscrito no nosso Instagram, inscrito não, você ainda não segue o nosso Instagram, segue lá, @msestudantil. E obrigada. Tá, obrigado a vocês. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau.